de falar de esporte. É hora de ouvir a torcida. Está entrando no ar o grito da galera. 3575-760. 11 horas em ponto em todo o Grande Rio. Muito bom dia para você, cliente inteligente que compra e economiza no maior conjunto de lojas a céu aberto da América Latina, a nossa Saara. Lembrando que o grito da galera é um oferecimento de GMB Esportes, Alfândega 278 e à vista, o cartão do brasileiro. Adquira o seu à vista, o cartão do brasileiro. Faça parte desse time. Até 60 dias para pagar. Crédito no rotativo e no parcelado. 7 opções de datas de vencimento. Pagamento em até 6 vezes sem juros. Não tem anuidade e não precisa comprovar renda. É isso mesmo, não precisa comprovar renda. Procure um consultor à vista aqui na Saara, na Rua da Alfândega, esquina com Tomé de Souza e Rua da Alfândega, esquina com Conceição, e peça já o seu cartão. Basta apresentar RG e CPF. À vista, o cartão do brasileiro. Faça parte desse time. O grito da galera. Aqui a torcida tem voz. Vamos aos destaques do programa de hoje, nesta sexta-feira, 17 de agosto. Mesmo com a chegada de Seedorf, presença da torcida alvinegra tem sido abaixo do esperado no Engenhão. Fernandinho, jogador de 19 anos, é a nova aposta do técnico Dorival Júnior. Fluminense poderá ter até 9 desfalques para a próxima rodada. Vasco joga o primeiro tempo, pior primeiro tempo do campeonato, se recupera no segundo, mas cede empate no último minuto e perde a chance de voltar ao segundo lugar do Brasileirão. Esses são os destaques do programa de hoje, que tem um oferecimento de GMB Esportes, Alfândega 278 e à vista, o cartão do brasileiro. Adquira o seu à vista, o cartão do brasileiro. Faça parte desse time. Até 60 dias para pagar. Crédito no rotativo e no parcelado. 7 opções de datas de vencimento. Pagamento em até 6 vezes sem juros. Não tem anuidade e não precisa comprovar renda. É isso mesmo, não precisa comprovar renda. Procure um consultor à vista aqui na Saara, na Rua da Alfândega, esquina com Tomé de Souza e Rua da Alfândega, esquina com Conceição, e peça já o seu cartão. Basta apresentar RG e CPF. À vista, o cartão do brasileiro. Faça parte desse time. Na GMB Esportes, você encontra bolas esportivas e para lazer, uniformes, camisas oficiais do seu clube, calções, meiões, bonés, pranchas para bodyboard, materiais para natação e balé, mesas e raquetes para ping-pong, jogos de botão, redes em geral, troféus e medalhas, anilhas, barras, luvas, bandeiras, enfim, a melhor seleção de artigos esportivos no centro do Rio. Passe na GMB Esportes, Rua da Alfândega 278, Rua da Alfândega 278. GMB, o esporte ao seu alcance. O grito da galera. Aqui a torcida tem voz. Onze horas 4 minutos e eu começo falando do Botafogo. Para falar comigo sobre o glorioso, está na linha o meu amigo jornalista e alvinegro,
Henrique Acker. Muito bom dia, Henrique. Fala, Renatão. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Saara nesse início de... Já estamos quase, né? Final de semana, né? Não? Sexta-feira, início de final de semana, né? A galera já aproveita. Sexta-feira, muito bem. Henrique Acker, eu gostaria de falar contigo, começar esse programa falando sobre aquela expectativa que foi criada no Botafogo e que não aconteceu com a chegada do Seedorf. Todo mundo esperava que o Engenhão fosse estar mais cheio, que a presença da torcida do Botafogo fosse ser mais constante nos jogos do Alvinegro no Engenhão, mas isso não aconteceu depois da chegada do Seedorf. A média de público tem sido muito baixa. Por exemplo, na última partida contra o Sport, foram 2.457 pessoas. Né? Embora os sócios-torcedores tenham aumentado, de 6 já estão aí a quase 10 mil sócios-torcedores, mas isso não vem se refletindo nas catracas do Engenhão nos jogos do Botafogo. A que se deve isso, Henrique Acker? Renato, para mim tem duas explicações. Primeiro, você sabe que o jogo de estreia do Seedorf deu o quê? 35 mil pessoas? Na verdade eu vou tirar assim, foram as exceções. O jogo contra o jogo da estreia do Seedorf e o jogo clássico contra o Vasco. Foram as exceções que o Botafogo conseguiu encher o Engenhão. Eu vou dizer a você por que eu acho isso. Em primeiro lugar, porque logo no jogo de estreia do Seedorf, o Botafogo perdeu. Né? Os jogos seguintes, quer dizer, aí vem uma ducha de água fria. Isso ficou evidente para a torcida, do meu ponto de vista, que o Seedorf é um grande jogador, como é de fato, né? E tem mostrado isso, ele individualmente ele mostra isso, a visão de jogo, a capacidade de toque de bola, enfim, de dar ritmo a essa coisa toda, de passar, dar o último passo, o último toque. Mas o problema é que um jogador só não resolve, né? Não adianta. É que nem o Santos. O Santos tem o Neymar, beleza, maravilha, mas ele sozinho não vai ganhar nada. Agora, mais do que isso, tem um outro problema. Quer dizer, a colocação, o Botafogo perdeu posições, tá? Hoje voltou à sexta colocação, mas já esteve entre o G4 aí. Agora, a maior explicação para isso é o preço da arquibancada. Você não pode querer que o torcedor vá a 2 jogos na semana, porque o Campeonato Brasileiro entrou agora numa reta em que você tem 2 jogos na semana. Você não pode querer que um torcedor gaste aí por mês, por dia, né, numa arquibancada num jogo, R$60. Porque além de... E ainda mais sendo jogo à noite, aí complicou. Não, mas tem aquela arquibancada lá do setor norte e setor sul. Aquilo é pior do que a geral do Maracanã. Porque quando eu ia a geral do Maracanã, eu sou desse tempo, a gente pelo menos viu o lance, assim, aproximado da área. Ali você não vê coisa nenhuma, absolutamente nada, você não tem noção nenhuma. Olha, quando você falou sobre o retrospecto do Botafogo no campeonato, Henrique Acker, há até controvérsias também nesse quesito. Porque se compararmos com os 2 últimos anos na disputa do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a campanha do ano passado, o Botafogo estava na 17ª rodada, na 6ª colocação do campeonato, com 27 pontos. E 4 triunfos em casa. Exatamente hoje o retrospecto do Botafogo. E naquela época, a torcida estava comemorando. O técnico era o Joel Santana, você pode lembrar disso? Lembro, no mas ano aí retrasado, tem uma diferença. No ano retrasado, a diferença era de 1 pontinho também e a torcida estava comemorando. Mas aí tem um problema, o Renatão. Eu não me lembro, mas acredito que era um momento em que o time estava em ascensão. No caso, quando o Seedorf chegou, infelizmente, o time começou a cair. Criou-se uma expectativa muito grande, né? E além disso, o time começou a cair de posições. Outra coisa, quer dizer, até agora o Botafogo não tem, né, um homem de definição, porque esse cidadão que o treinador importou, eu não sei se é ligado a ele, ou empresário dele, ou quem é, isso não existe. Eu me recuso até a falar o nome. O mais vaiado do Engenhão. Né? Vamos chamar assim, todo mundo sabe quem é. É o atacante que veio do Japão. É esse cidadão que não faz gol. O cidadão que é atacante não faz gol. Quer dizer, não precisa mais fazer gol. Se é atacante, precisa fazer mais gol. Então, eu acho que tem uma série de fatores aí que estão... Agora, tem esse aspecto que eu estou te falando. Não dá para achar que você vai botar R$60 uma arquibancada e o cidadão vai... então você se filia, não sei o quê. Olha só, é muito mais fácil você ter um torcedor que ele é fiel, ele é apaixonado.
Acho que ele tem condição, porque ele tem família, ele tem outros compromissos, nem sempre ele vai poder. Então ele vai uma vez por mês a um jogo. É o normal. E há muito tempo a torcida do Alvinegro, a torcida do Botafogo não protestava tanto nos jogos do Botafogo. Porque há muito tempo eu não vejo. Cidadão contagiou, vamos dizer Há assim. muito tempo eu não vejo a torcida do Botafogo se manifestando tão contrária ao time, tão contrária ao técnico. Olha que em 2011 o técnico era o Joel Santana. Mas acontece o seguinte, Renato, era o Joel, mas o Joel acerta o time. Ele pode não ser um treinador que bota pra frente, tudo, mas ele acerta então tá bom, time. eu vou te fazer uma pergunta clara e reta. Você tiraria Oswaldo Oliveira pra colocar Joel Santana? Hoje? Olha, hoje... Engasgou, hein? Pensou, hein? Eu vou concordar com você. Tá difícil. Porque se eu tiro o Oswaldo Oliveira, eu não sei quem eu coloco agora. Joel Santana tá desempregado. Deve ter, não sei se tem, deve ter gente melhor do que o Oswaldo Oliveira. Porque o Oswaldo, eu não sei se eu estou certo na minha observação. Todo mundo agora acha bonitinho jogar que nem Barcelona. Você tem que ter a posse da bola. Legal. Só que o Barcelona, ele tem a posse da bola, mas ele joga no campo do adversário. Ele está sempre na frente, ele está sempre em cima. Então, eu sempre fui fã de um treinador que tem muita gente que condena. E não por acaso ele está dirigindo o time que está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, que é o Cuca. Você pode perder com o Cuca. Em 2010 era o Cuca. Mas você jamais vai ver um time apático em campo. Você jamais vai ver um time se defendendo. E um time grande, amigo, a única ambição que ele pode ter é jogar na frente e derrotar o adversário. Então eu acho que a mentalidade por isso que eu torço pelo Cuca hoje. Eu torço pelo Atlético, não é porque eu sou atleticano, pelo contrário. Torço porque ele precisa mudar a mentalidade dos treinadores do futebol brasileiro. A gente precisa voltar a jogar com toque de bola e na frente, encurralando o adversário. Que essa sempre foi a vocação do nosso futebol. Mas vai levar 5 gols, não importa, se fizer 7, ganha o jogo. O time do Pelé era assim, meu amigo. O time do Botafogo era assim, na década de 60. E aí, por que mudamos? Porque tem um monte de interesse envolvendo aí empreguinhos dentro do futebol. Aliás, não são empreguinhos, né? Henrique Iacker. Muito bem remunerados, né? Henrique Iacker, sua opinião, seu palpite para Atlético Mineiro e Botafogo, domingo, 16 horas no Independência. Eu acho que vai ser 1-1. Tá apostando no empate? Depois que o Atlético empatou com o Atlético Goianiense, né? Qualquer coisa tá valendo. Não, eu não sei. Eu não vi o jogo com o Atlético Goianiense, tá no desespero. Mas eu penso o seguinte, jogar lá dentro do Independência não é fácil, de fato. Agora o Botafogo não tem um elenco pior do que o Atlético. E mais, se o Botafogo sair na frente vai ser difícil, porque vai ser muito... O Atlético, o Cuca vem com o time todo para cima e tudo mais, e aí ele vai ter que se cuidar também na defesa. Acho que é um jogo difícil, é um jogo que é bom para o Botafogo. Por incrível que pareça, eu acredito nisso. Muito bem, Henrique Iacker, muito obrigado pela sua participação aqui no Grito da Galera. Segunda-feira espero contar mais uma vez com os seus argumentos e suas opiniões aqui, que são muito importantes, ok? Se der zebra o Botafogo perder, não conte não. Um forte abraço, meu irmão. Bom final de semana. 11 horas, 12 minutos em todo o Grande Rio. Ao meu lado, o tricolor Lúcio Bairral. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Saara. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Oswaldo tem de excesso, que é ser apático, que eles estão reclamando de que ele é apático, o Cuca ele é descontrolado. O Cuca, ele é louco, ele tem mania de perseguição, já deu porrada no atleta do time adversário repondo uma bola em campo, deu uma cotovelada no cara, ele é desequilibrado totalmente. Ajeita o time, é bom, mas ele é maluco, Já que eu estou falando com o Lúcio Bairral, vamos falar então do Fluminense, que também tem muitos problemas para essa rodada. Fluminense! Lúcio Bairral, o Fluminense, que segundo a avaliação de uma revista aí alemã, a Transfer Market, que isso, hein? Disse que é o quarto elenco mais caro do Brasil, da Série A do Campeonato Brasileiro, que vale 110,6 milhões de reais, não contará com 9 jogadores para a partida contra o Sport amanhã na sua terra em Volta Redonda. Entre lesões, suspensões e dúvidas, o técnico Abel Braga não poderá contar com Anderson, Bruno, Deco, Wellington Nem e Marco Júnior,
todos do departamento médico ou recentemente entregues à preparação física. Fred, Edinho e Matheus suspensos, né? E completando Carlinhos, depois de uma pancada na panturrilha direita, não está garantido. Qual será o futuro do Fluminense nesta rodada, Lúcio Bairral? Para você ter uma ideia, apenas 2 dos 6 atacantes que o treinador tem à disposição, são 6 atacantes à disposição, só 2 terão condições de jogo, que é o Rafael Sobis e o Samuel. Para compor banco, para que se tenha uma ideia, o técnico Abel Braga vai promover os juniores Caio e Michel, tá? Eles vão compor o banco do Fluminense na partida contra o Sport sábado na sua terra, Lúcio Barral. Problemas sérios. O time do Fluminense ele é muito forte, ele tem um elenco muito grande, mas a gente vai de time reserva, porque são 9 jogadores que estão desfalcando o time. Praticamente a gente vai jogar com o time reserva. Desses 9, nem todos os 9 estão atuando como titulares. Sim, né? Sem dúvida. Porém, o Deco, o Wellington Nem, o Marcos Júnior são titulares absolutos. Sem dúvida. Né? O Bruno e o Anderson... O Bruno estava jogando, subiu o Wallace. O Bruno é o lateral, o melhor lateral do campeonato passado pelo Figueirense. Isso. Então ele era titular. Mas entrou o Wallace, tá segurando. Tá segurando as pontas. O Anderson era titular até se machucar. O Gu e Leandro Eusébio eram titulares do Campeonato Brasileiro, mas o Anderson chegou e tomou a posição. O Anderson, quando machucou, era titular. Fred e Edinho, titulares. Mas o Matheus Carvalho... Não, o Matheus Carvalho é banco, é segundo reserva, agora passou para primeiro reserva com a venda do Rafael Moura. Mas ele é reserva, esse não é um desfalque tão grande. E o Carlinhos é titular. Né? Então o Fluminense vai desses aos 9, cacos. vamos lá. Desses 9, pelo menos 6 eram titulares. É mais da metade do time. É mais da metade do time. Então se você tirar o goleiro, são 10 de linha, são 6 de linha que o Fluminense vai jogar com reservas ou até reserva dos reservas. Tanto que subiu 2 moleques agora, Caio e Michel. Michael, ou Michael, enfim, isso. É Michael em inglês, em português, Michael. Pronto. Exatamente. E aí subiram os 2 meninos para poder compor banco, porque o Fluminense estava sem banco. Você tinha 8 atacantes, um é vendido, outro machuca, outro é suspenso, outro tem contratura, não sei o que. Pra você ter uma ideia, o elenco do Fluminense é bom, é bem montado, e mesmo assim teve que subir 2 moleques às pressas da Taça BH para compor elenco. Então, os desfalques são grandes, mas eu acredito que o Fluminense, o elenco é bom e o time do esporte é bem caidinho. Agora, Lúcio, qualquer resultado diferente da vitória será certamente muito indigesto para todos nas Laranjeiras. O adversário pernambucano está na 18ª colocação, a 8 jogos sem vencer, a 5 jogos sem marcar um gol sequer. Realmente é um jogo que o Fluminense precisa vencer a todo custo. E uma derrota sairia muito caro. Não, vai ganhar, o Fluminense ganha, o Fluminense vai continuar aí nessa meiuca, nesse bolo aí, disputando a ponta do campeonato. Eu acredito ainda que o Fluminense, a hora que voltar todo mundo, a hora que o time encaixar, vai dar uma arrancada aqui nos últimos 4, 5 campeonatos brasileiros. O Fluminense deu uma arrancada e ficou 7, 8, 9 jogos invicto e ganhando a maioria dos jogos. Enfim, foi assim mas em o 2008. Não fica caindo no mesmo lugar toda hora, né? Não, o Fluminense em 2008 ele deu uma arrancada no segundo turno, com o Renato Gaúcho ainda, depois da ressaca da Libertadores, e chegou em 3º lugar. 2009 deu arrancada para não cair. 2010 deu arrancada para ser campeão. 2011 deu arrancada no final do primeiro turno. Ele estava mal, o Fluminense estava em 11º ou 9º, alguma coisa assim, e terminou o campeonato lá em cima. Esse ano vai ter arrancada também, já virou tradição. Páscoa, Dia dos Namorados e uma arrancada do Fluminense no Brasileiro. Todo ano tem. Estão contando demais com essa arrancada. 11h19. Eu faço um rápido intervalo e volto já com mais o Grito da Galera, num oferecimento de GMB Esportes e À Vista, o cartão do brasileiro. Adquira o seu À Vista, o cartão do brasileiro. Faça parte desse time. Até 60 dias para pagar.
crédito no rotativo e no parcelado, 7 opções de datas de vencimento, pagamento em até 6 vezes sem juros, não tem anuidade e não precisa comprovar renda. É isso mesmo, não precisa comprovar renda. Procure um consultor à vista aqui na Saara, na Rua da Alfândega esquina com Tomé de Souza e Rua da Alfândega esquina com Conceição, e peça já o seu cartão. Basta apresentar RG e CPF. À vista, o cartão do brasileiro. Faça parte desse time. Na GMB Esportes, você encontra bolas esportivas e para lazer, uniformes, camisas oficiais do seu clube, calções, meiões, bonés, pranchas para bodyboard, materiais para natação e balé, mesas e raquetes para ping-pong, jogos de botão, redes em geral, troféus e medalhas, anilhas, barras, luvas, bandeiras, enfim, a melhor seleção de artigos esportivos no centro do Rio. Passe na GMB Esportes, Rua da Alfândega 278, Rua da Alfândega 278. GMB, o esporte ao seu alcance. O grito da galera. Aqui a torcida tem voz. 11h20. Você já ligou para participar do bolão da semana? Hoje é o último dia para você participar do bolão da semana, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua opinião sobre 3 partidas desse final de semana. 3, porque vai ter Vasco e Flamengo, então diminui uma partida, né? 2 cariocas se enfrentando, quando fica tem mais clássico, fácil ainda. E eu quero ver quem não vai ganhar da 19ª rodada, porque são 2 clássicos, são só 2 jogos, pelo amor de Deus, fica gente. mais fácil ainda, Mais né? fácil ainda. Então você liga hoje, é o último dia, até meio-dia. Você tem para participar do bolão da semana, 18ª rodada, e dar seu palpite sobre as partidas Fluminense e Sport, Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Vasco. Ligue e dê sua opinião. Fluminense e Sport, Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Vasco. Acertou o placar do jogo, ganha uma camisa oficial do clube do seu coração. Não acertou o placar do jogo? Quem acertar, não acertou o placar dos 3 jogos, quem acertar 2 placares, quem acertar 1, se houverem outros vencedores, nós vamos sortear, ok? Então é fácil, ligue agora e participe. Até meio-dia você tem para ligar e participar do bolão da semana. 2221-2742 é o telefone, 2221-2742. Deu ocupado? Tenta novamente, ok? 2221-2742. Participe do bolão da semana. Hoje é o último dia, hein? Bolão da semana. Você liga, dá o seu palpite e concorre a prêmios. Vamos falar do Flamengo mais querido do Brasil. Flamengo! Bem, Lúcio Bairral, você já tinha ouvido falar em Fernandinho? É aquele da bonita camisa, da propaganda do Stop, não? Não é esse. Não. É um jovem jogador de 19 anos que precisou de apenas 2 semanas para conquistar a confiança de Dorival Júnior e ratificar a condição de aposta que gerou investimento por parte do Flamengo este ano. Ele é cria do Desportivo Brasil, que é clube que pertence à Trafic. Clube de empresário. Clube de empresário. E o Meia teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Flamengo por cerca de R$200 mil. O que não acho ruim. Geralmente, time de empresários são apostas bem feitas, né? Eles estão ali para ganhar dinheiro. E o garoto estava jogando no time de juniores do Flamengo. O técnico Dorival Júnior, quando chegou ao Flamengo, soube de algumas informações sobre o jogador, quis vê-lo atuando e já levou ele para a última partida do Flamengo contra o Palmeiras. E acabou entrando no segundo tempo. E é uma aposta do técnico Dorival Júnior. Preste atenção nesse nome. Fernandinho. Muitos flamenguistas me perguntaram: Renato, mas quem é aquele jogador de cabelo empinado que entrou no segundo tempo do jogo do Flamengo contra o Palmeiras? Fernandinho. Fernandinho, 19 anos, é um jogador que pode ter um grande futuro. Olha o que eu estou falando, Lúcio Bairral. Não, concordo. Pelo pouco que eu vi, parece promissor. Agora uma coisa, um comentário aqui.
Jogador de futebol já não é bonito, já é feio. Eles botam um cabelo esquisito pra ficar mais feio ainda. Pelo amor de Deus. Parecer marketing, pessoal. Você entende bem desse assunto. Exatamente. É igual o Fábio Ferreira. O futebol dele desaparece, mas o cabelo, rapaz, impressiona. Cada jogo tem um cabelo diferente. Bem, você entende bem sobre esse assunto, isso é marketing pessoal. Bem, vamos falar agora do Vasco da Gama, o gigante da colina. Vasco ontem que perdeu a oportunidade de ultrapassar novamente o Fluminense, Lúcio Barral. Mas é o Vasco, né? E vou te dizer uma coisa, foi o pior primeiro tempo que eu já vi o Vasco atuando nesse Campeonato Brasileiro. Nesse Campeonato Brasileiro não, há muito tempo eu não vejo o Vasco jogar tão mal como jogou no primeiro tempo da partida de ontem contra o Curitiba. Saiu de campo do primeiro tempo perdendo por 1-0, poderia ter saído perdendo por muito mais, se não fosse o Fernando Praz, né? No segundo tempo, empatou com o Felipe, virou com o Wendel, quando todos comemoravam, o Vasco é o time da virada. O que aconteceu? Foi lá o Everton Ribeiro aos 44 do segundo tempo. Botafogueou. E empatou a partida. Mas não foi o Cruzeiro, eu tô vendo pelas fotos no jornal aqui, não foi o Cruzeiro que jogou com o Curitiba? Não, o Vasco jogou ontem com a camisa azul. Com a camisa azul. A terceira camisa do uniforme. De repente foi por isso, né? É verdade. De Power Ranger? Não deu uma de time da virada exatamente porque... Se fosse a camisa tradicional, ganhava. Ganhava, né? Virava o jogo, porque o Vasco é o time da virada, não é verdade? E realmente ontem não teve sorte e acabou empatando, perdendo uma grande oportunidade, porque agora o Vasco permanece na terceira colocação com 35 pontos em 17 jogos. Gente, eu tô vendo o Atlético Mineiro só ir embora. O Atlético tem 39, 4 a mais do que o Vasco, que é o terceiro colocado, Sim. E um jogo a menos. Não, mas o co-irmão Flamengo, eu já falei isso, volta a falar, o co-irmão Flamengo vai arrumar um empate. Vocês estão apostando demais vai ajudar os times ali em cima. Vocês estão apostando demais no Flamengo. O Cristóvão Borges, técnico do Vasco, falou sobre a atuação do time depois da partida contra o Curitiba. Vamos escutar. Sim, o que não deu certo é primeiro a nossa marcação, que nós estudamos bem o Curitiba e tínhamos planejado uma marcação adiantada. A gente precisava marcar adiantado porque eles não tinham centroavante de referência. Então, como é uma equipe leve e a gente já conhecia os jogadores, são jogadores de bom toque de bola, a gente tinha que jogar com a marcação adiantada. E isso a gente não fez bem. Então, o Curitiba estava pegando sempre a segunda bola e a marcação distante. Eles sempre estavam mais rápidos do que a gente. E aí conseguiam envolver a gente em boa parte do primeiro tempo. Então, essa era a correção que a gente precisava fazer. A outra, o Ilha, é porque a gente imaginou, e a equipe tem a característica, tem que ter, sabendo que ia jogar com a equipe fechada, tinha que ter um bom trabalho de bola, mas também tem que ter a jogada de velocidade. Foi por causa disso. E aí o Ilha teve um pouco de dificuldade, não funcionou, por isso troquei. Realmente o Vasco perdeu uma grande oportunidade jogando em casa para 5.013 torcedores, poucos torcedores, né? Para um time que luta pelo título, mais uma vez, eu repito, a mesma coisa acontece com o Botafogo, com o Fluminense. Cadê a torcida carioca? Será que o ingresso está muito caro? Não sei se o ingresso está muito caro. A do Vasco eu não sei. A do Vasco já está acostumada aí a São Januário e tudo. Não sei se está sentindo confiança no time e tal. Agora, a torcida de Flamengo... segundo, terceiro colocado? Mas o Fluminense também tem segundo, terceiro colocado. Eu vou até te fazer uma pergunta. Será que, neste momento, o Vasco começa a sentir falta das suas principais peças? Porque ontem... Diego Souza, após que foi a vendido, partida, ontem após a partida, eu já comecei a escutar alguns comentaristas falando exatamente que fez falta algumas peças que o Vasco tinha e que foram embora, né? Será que o Vasco começa a dar indícios da falta desses jogadores? Na verdade... Porque nós sempre falamos aqui, porque o Vasco tem conjunto. Sim. E o conjunto dá a possibilidade de troca de peça aqui, peça ali, sem que a maioria perca. Eu acho que começa a dar indícios. Na verdade, com o Diego Souza tendo saído, o Carlos Alberto estava como um bom reserva. Ele entrava e dava conta no recado. Ele, como titular, não tem o mesmo desempenho. Então já começa o meio-campo do Vasco não ficar encaixado. É um jogador bom, mas instável. É bom, exatamente. Instável. Exatamente, ele é vagalume. Contar com o Juninho tá velho, tá jogando muito, mas tá velho. Felipe tá velho. O Vasco tá apostando em jogadores que
podem não estar à disposição em grande parte dos jogos daqui pra frente. A média de idade do meio-campo do Vasco passa dos 30 anos. Isso é uma temeridade. É muito alta. Verdade. E, sinceramente, eu acho que ontem o Vasco não contou com o Dedé também, né? Faz muita falta. Faz muita falta. Mas ontem o time do Vasco jogou muito mal no primeiro tempo. Foi algo assim estarrecedor. Agora sem pilha nenhuma. Não é aqui o flamenguista, aqui é o comentarista de futebol. Jogou muito mal. Jogou mal. Muito mal. Agora eu não entendo que planejamento. Isso não é por causa do técnico ou culpa da torcida e tal. Mas eu não entendo esse planejamento de formar elenco que o Botafogo vende o Louco Abreu e depois a torcida pede ele de volta. O Vasco vende o Diego Souza e se não a torcida pede de volta, já dá indícios de que está fazendo falta. É complicado isso. Quem quer ser campeão no campeonato de pontos corridos tem que ter um elenco numeroso e que as peças de reposição sejam do mesmo nível, como hoje é o Fluminense. Estamos chegando na metade do campeonato. Estamos a 2 rodadas da metade. Na metade, eu falei metade. Ainda tem todo esse caminho que foi traçado até agora ao dobro. Exatamente. Então, realmente ainda falta muita coisa, muito caminho. Olha o que eu falei ontem. Até o 10º colocado, todo mundo está na briga, hein? Verdade. Todo mundo está na briga. Nós terminamos essa 17ª rodada com o Atlético Mineiro na cabeça, 39 pontos. Fluminense com 36 o segundo. Vasco em terceiro com 35. Grêmio em quarto com 31 pontos. Em quinto, o Internacional. Em sexto, o Botafogo. Em sétimo, o Cruzeiro. Em oitavo, São Paulo. Em nono, o Corinthians, que subiu uma posição com a vitória de ontem. E o Flamengo completa os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro eu acho com que 22 pontos. Se o Flamengo ganhar esse jogo atrasado contra o Atlético, ele pode dar uma arrancada, que ele vai a 25. Vai a 25. Chega. Passaria Passa o Corinthians, mas empata com o São Paulo. Empata com o São Paulo. No desempate, São Paulo tem uma vitória a mais, que é o primeiro critério, mas tudo bem. Mas ele diminui de 25 para 39, diminui para 14 pontos do líder. Hoje são 17. Se ele perder, vai a 20 pontos de diferença. Quase o dobro que o Flamengo tem hoje. Mas se a gente contabilizar o número de pontos a serem disputados a partir de agora até o final do campeonato, sem dúvida, mas mínimo. Exatamente, mas assim, o Flamengo teria que ganhar o dobro do ponto que ele ganhou até hoje. O Atlético empatou com o Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro empatou com o Atlético Goianiense. Sim, não. Eu acho também que o Atlético Mineiro não segura esse ritmo até o final. Eu acho que aí na quinta rodada do primeiro turno ele vai dar uma degringolada, ele vai perder uns 2, 3 jogos seguidos. Ele não tem elenco, não tem grupo para manter esse ritmo. Ele tá jogando no ápice dele e tá levando, tá ali na ponta. O Fluminense tá jogando meia bomba e tá em segundo. O Vasco tá jogando os 80% de capacidade, tá bem. Então eu acho que o Atlético Mineiro vai cair, vai ficar esse título aí. Fluminense, Vasco, Grêmio, Inter podem subir, Botafogo pode brigar e tudo, os que vêm de baixo. Não acredito no Atlético Mineiro. Bem, minha gente, assim chegamos ao final de mais um O Grito da Galera. Um oferecimento de GMB Esportes e cartão à vista. Lúcio Bairral até segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Até segunda estarei comentando aqui a boa vitória do Fluminense contra o Sport e a boa vitória do nosso co-irmão Botafogo em cima do Atlético Mineiro. Tá certo, agora você virou mãe de Ná, né? É verdade, não, pode me cobrar. Segunda-feira pode me cobrar. Isso, agora ele deixou de ser Lúcio Bairral para ser mãe de Ná. Bem, minha gente, não deixe de ligar e participar do bolão da semana até o meio-dia, tá? Até o meio-dia você liga e dá seu palpite sobre as partidas dos clubes cariocas na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, valendo uma camisa oficial do clube do seu coração, oferecimento da GMB Esportes, ok? Então ligue, participe, 22212742, dê seu palpite para Fluminense, Sport, Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Vasco até o meio-dia. Um forte abraço a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.